Olá a todos, vamos continuar falando do manejo reprodutivo de bovinos nessa aula. Então, nós falamos que a maturidade sexual tem um peso adequado para cada raça, mas de maneira geral ela está associada ao momento ideal para a primeira cobertura com 65 a 70% do peso da fêmea adulta. Isso vai coincidir ali com mais ou menos o segundo ou o terceiro cio dessa fêmea. Como é que eu vou saber se eu cubro no segundo ou no terceiro cio? Você tem que vir monitorando o peso dessa fêmea para saber o momento ideal de realizar a primeira cobertura. E o que é esse cio? Esse cio é o momento que a fêmea aceita a cobertura, que ela aceita a monta. Ele vai estar relacionado, vai ser o clímax, vai ser o desencadear de uma série de fatores fisiológicos e hormonais que vão preparar esse animal para conceber. Então, de maneira geral, o que ocorre? O crescimento folicular, que aí vai coincidir com a fase de proéstro. Esses folículos vão começar a produzir estrógeno. Olha o nome, estro está relacionado com o hormônio estrógeno. Quando eu tenho o pico do estrógeno, eu vou ter então a secreção também do hormônio luteinizante, que vai permitir a ovulação. E há uma coincidência então com a aceitação dessa monta, ou seja, o estro ou cio, que dura em média aí 24 horas, podendo durar um pouco mais em fêmeas mais velhas ou um pouco menos em fêmeas e novilhas jovens. Em seguida, nós temos a fase de metaestro, que é a fase de desenvolvimento do corpo lúteo. Esse corpo lúteo visa produzir progesterona e fazer a manutenção da gestação. Em seguida, nós temos o diestro, que é a fase de reconhecimento. Se o animal está realmente gestante, então o ciclo para e esse animal agora vai dar prosseguimento à concepção, à manutenção da gestação. Se esse animal não está prenhe, se não houve o reconhecimento materno, então a produção de prostaglandina F2-alfa pelo próprio útero, que vai promover a regressão desse corpo lúteo formado anteriormente, e aí vai permitir uma nova onda de crescimento folicular, dando continuidade para o ciclo. No proestro, com o início daquele crescimento folicular e a produção de estrógeno, o animal já começa a apresentar alguns comportamentos, alterações comportamentais que vão nos dar indício de que ele vai aceitar a monta. Então o animal começa a procurar o macho, fica mais agitado, pode ocorrer alguma secreção, um muco vaginal. Isso pode estimular os machos que estão presentes. Se não houver macho presente, estimula outras fêmeas a lhe cercarem, a procurarem. Essa primeira fase, o proestro, ela vai durar aí aproximadamente 8 horas, podendo durar um pouco mais. Em seguida, vem a fase de aceitação da monta, que vai durar entre 0 a 12 horas após a observação desse comportamento aqui, dessas alterações aqui. Então, você tem que estar monitorando para acertar, ser mais assertivo no momento da inseminação ou da cobertura através da monta natural. Para você não desgastar o reprodutor, mantendo ele direto com a fêmea e realizando várias coberturas, promovendo o desgaste dele, o que vai dificultar ele emprenhar outras fêmeas do rebanho. Então, quando você identifica essa fêmea que aceitou a cobertura, que ela fica imóvel, ou pela monta de outra fêmea, ou pela monta de um rufião, pela identificação de um rufião, aí você encaminha essa fêmea para a cobertura da monta natural ou para a inseminação artificial. Lembrando que aqui já há uma exacerbação daquelas outras alterações observadas no proestro, culminando com a maior produção de muco e também com a maior vasodilatação e aumento da vulva. Em seguida, então ela volta aí também a não aceitar mais a monta, mas continua estimulando outros animais. Mas aí já é um momento muito tarde para realizar a inseminação ou a cobertura.
Então, baseado no que a gente viu, eu vou perguntar aqui para vocês agora. Qual dessas duas fêmeas aqui está em estro? Essa aqui está com a vulva edemaciada e com a secreção muco vaginal. Essa aqui a foto não está muito boa, mas a vulva não está edemaciada e não está com muco vaginal. Qual dessas duas vocês acreditam que está em cio? Bem, erraram. Como o cio é a aceitação da monta, a gente não tem como saber qual desses animais aqui está em estro. Apenas a gente só vai ter certeza que ele está em estro quando ele tem a aceitação da monta. Então ele pode estar aqui em proestro ou realmente em estro. Então não tem como saber, é uma pegadinha aqui para vocês. Então se a gente realizou a cobertura e foi eficiente e a gente conseguiu que esses animais emprenhem, em seguida vai vir a gestação. Em bovinos, a gestação dura de 271 a 293 dias, sendo que nas raças europeias é um pouco mais rápido, em média 280 dias, e nas raças ebuínas um pouco mais tardio, 290 dias. De maneira grosseira, a gente marca no calendário o nascimento com 9 meses após a concepção. E quando é que eu devo retirar esses animais da concepção, do manejo reprodutivo? Com 9 a 10 anos, a gente já começa a ter falhas na qualidade, no peso e no desmame dos bezerros. Então isso aí já começa a dar indício para a gente que essa fêmea deve ser encaminhada para o abate. Mas se você tiver fêmeas muito boas, você pode manter elas por mais tempo no rebanho, porque a aquisição de fêmeas também tem seu custo, né? Então você tem que pesar se você quer manter essas fêmeas ou se quer introduzir fêmeas novas. Sendo que uma coisa que você tem que pesar aí é saber que a manutenção das fêmeas por mais tempo no rebanho reduz custos, porém atrasa um pouco o ganho genético de uma propriedade. De maneira prática, a gente recomenda retirar o animal quando ele não estiver mais concebendo satisfatoriamente, o que vai coincidir aí com aproximadamente 14 ou 15 anos, dependendo da raça. Mas você pode vir observando que esses animais, nos primeiros partos, vão parir bezerros pequenos, com a maturidade reprodutiva, esse tamanho do bezerro vai crescendo e depois, com o avanço da senilidade, ele volta a reduzir. A mesma coisa acontece com o desmame dos bezerros. Essa vaca torna-se menos eficiente em engordar os bezerros, indicando então o momento correto de realizar o descarte dessas fêmeas. Então você tem que monitorar se as fêmeas ainda estão parindo bem e desmamando bem para determinar então qual é o momento ideal da retirada dela do rebanho. E quando a gente deve separar o bezerro da mãe? Quando é que a gente realiza a desmama? A desmama é justamente esse momento de separação, né? Que você tira o bezerro do contato com a mãe. Existem várias formas de realizar esse desmame. Pode ser intermitente, pode ser de uma vez só. Você pode reduzir o número de mamadas de acesso do bezerro, o tempo de acesso do bezerro à mãe, etc. Esse desmame ele visa estimular o desenvolvimento ruminal dos bezerros, elimina o estresse de lactação nas fêmeas, acelerando o retorno dela ao cio, e você diminui também as exigências nutricionais da vaca, porque ela deixa de ter que produzir o leite para os bezerros, então fica mais barata a manutenção dessa vaca. Em bovinos de corte, geralmente esse desmame é realizado de 6 a 8 meses de idade. Em bovinos leiteiros, esse desmame é realizado com aproximadamente 12 horas após o nascimento, mas tem vacarias que, ao nascer, já retira o contato do filhote com a fêmea, sendo o fornecimento do colostro realizado através de mamadeira. Em relação aos machos, uma coisa interessante da gente monitorar é o perímetro escrotal, porque ele está correlacionado com a produção espermática. Então a gente vê aqui que há um crescimento do perímetro escrotal correlacionado com a idade, o que é bem óbvio, já que o animal pré-púbere não tem necessidade de produção de hormônios sexuais, muito menos de espermatozoides. E a produção espermática também está correlacionada com a idade. Além de eu ter essa elevação da produção espermática, a gente também tem uma
elevação da qualidade desse sêmen. Em animais mais maduros, em machos mais maduros, a gente observa uma menor porcentagem de patologias nos espermatozoides em relação aos animais mais jovens. Então você tem que observar, tentar colocar esse macho para reproduzir com uma certa maturidade sexual para a gente ter uma maior eficiência reprodutiva e uso desse macho. Quais são os parâmetros reprodutivos que nós devemos observar em bovinos de corte? O tamanho da estação de monta. A estação de monta é o período que você mantém os touros em contato com as fêmeas para realizar as coberturas. E onde você tem que observar aí bons índices. Uma boa estação de monta, ela deve durar menos do que 90 dias. Vacas que durante a estação de monta não engravidar, não emprenhar em 90 dias, elas devem ser descartadas. E ao final da estação, você deve observar, com 35 dias após a estação de monta, uma taxa de prenhez eficiente seria uma taxa acima de 90%, seria uma ótima taxa de fecundação, a taxa de prenhez. Das vacas que a gente confirmou a prenhez, uma boa porcentagem de nascimento de bezerros seria aquela de 93%. Para bovinos de leite, a gente monitora o intervalo parto-concepção, sendo ideal procurar taxas acima de 90 dias, sendo ainda mais exigente o intervalo parto, primeira inseminação deve ocorrer em menos de 70 dias, e para você ser mais eficiente em relação à inseminação, um bom índice de inseminação é quando você consegue emprenhar 60% das fêmeas com apenas uma dose, a primeira dose. Claro que a gente não consegue sempre isso, né? Então vai ter fêmeas que você vai ter que gastar 2 doses, mas você manter uma média de 1,5 dose por rebanho seria um bom índice. Também devemos estar atentos para evitar abortos, e uma boa média de manutenção de aborto seria inferior a 3%. Descartes por infertilidade devem ser menores do que 5%, e a gente tem que trabalhar com a idade ao primeiro parto com aproximadamente 24 meses. A estação de monta consiste em a gente tentar fazer uma programação para emprenhar as matrizes em um determinado espaço de tempo. Tem o objetivo de aumentar a eficiência reprodutiva, sincronizar o período de lactação com a época do ano de maior disponibilidade de forragem ou sincronizar com o momento ideal para realizar a venda, a comercialização, e isso aí depende de você tomar dessa decisão. Tentar também adequar com o período de nascimento para privilegiar a fertilidade das fêmeas, que aí você tem uma maior eficiência nessa estação de monta. Tomar cuidado, porque você que vai definir a pressão de seleção sobre as fêmeas. Então, se você fizer estações de monta muito curtas, você vai ter que fazer um descarte maior de fêmeas. Em estação de montas muito longas, você permite manter, às vezes, fêmeas que não são tão boas para a reprodução. Também depende de você a tomada de decisão sobre esse tempo. E é interessante também, quando você faz a estação de monta, você vai ter aquelas atividades de manejo das fêmeas paridas e dos bezerros num período definido de tempo, onde você tem que concentrar maior atenção a essas duas categorias. Essa estação de monta tem que ser estabelecida de maneira gradual para evitar um descarte muito brusco, uma quantidade muito brusca de fêmeas, promovendo assim a redução no rebanho, então diminuindo a quantidade de animais do rebanho de maneira muito brusca. A gente vai trabalhar aí com 60, 90 dias, dependendo do como você já está, se ainda está estabelecendo ou se já está bem estabelecida essa estação. E você antecipa essa estação nas novilhas, para ela ter um tempo maior do que as vacas, já que os animais mais jovens, em geral, têm maior dificuldade para emprenhar. Também para ela ter, no próximo parto, mais tempo para ela se recuperar para realizar a cobertura. Na estação de monta, a gente usa uma proporção de macho por fêmea de um macho para 25 até 40 fêmeas, no caso dos animais europeus, e nos zebus de um macho para 30 fêmeas até 80 fêmeas. Mas aí você tem que fazer uma avaliação desse macho para verificar se ele tem condição de atender esse tanto de fêmea.
No caso de inseminação artificial em tempo fixo, se você fizer isso na propriedade, você pode aumentar essa proporção de macho para fêmeas, já que parte dessas fêmeas vão ser inseminadas e você utiliza o macho apenas para fazer o repasse dessas fêmeas que não emprenharam com o uso da inseminação artificial. Fatores que influenciam o potencial de cobertura do touro: a condição corporal dele, seu comportamento sexual, demonstração do interesse sexual, a libido, o perímetro escrotal, a qualidade desse sêmen avaliado, se existem alterações clínicas ou não, a categoria e a condição corporal da fêmea também vai influenciar demais, o tamanho e a topografia das instalações e a adaptação ou não adaptação à condição climática local, seja o estresse por calor, principalmente aqui para nós, ou o estresse por frio em outras regiões. E aí é importante fazer esse exame andrológico nos touros para verificar essa capacidade sexual dele e verificar se ele tem condição de atender às coberturas da sua propriedade. Lembrando que também em bovinos a gente pode utilizar a inseminação artificial conforme a gente comentou lá em caprinos e ovinos. Só que como a gente já comentou lá, nós vamos passar aqui. Nós não vamos fazer esse detalhamento aqui. Então essa foi nossa segunda aula de manejo reprodutivo. Por favor, envie as dúvidas e responda às atividades. Até a próxima aula.